A entrevista dessa semana é exclusiva com um convidado especial, Marcos Weinberg. E sejam bem-vindos. Queria te fazer umas perguntas. Você fez o Sherman no Zorra Total, inspirado no próprio Maurício Sherman. Eu queria saber como é que você consegue administrar, ser diretor, ser ator, ser criador. Eu não tenho muito embasamento, assim. Eu não fiz universidade de teatro, não sou formado, mas faço cursos livres, né? Eu promovo workshops, eu ensino aquilo que eu aprendi nesses 60 anos de palco. Então, eu sempre que vou fazer alguma entrevista ou vou fazer um workshop, eu foco no teatro. Eu valorizo, na minha vida, muito mais o teatro do que televisão, do que cinema. Fiz fotonovela, eu fiz todas as mídias que você pode imaginar. Eu fiz porno chanchada na época Na Boca do Lixo, eu trabalhei com Mazzaropi. Eu fiz tudo que você pode imaginar. Trabalhei em televisão, em vários tipos de programa. Fora a novela, apresentei programas jornalísticos na TV Manchete, na TV Educativa. Eu apresentava um programa chamado Decisão Pública e fazia como ator algumas cenas também. A gente ficava com um tema e procurava textos de teatro que falavam sobre aquele tema. E aí tinha um julgamento. E tinham jurados e a gente chamava todos os atores e atrizes do Brasil para participar com a gente. Então, nessa época também, trabalhei com a maioria dos colegas do Brasil. Sim. E quando a televisão foi implantada no Sul, eu fiz parte. Eu trabalhei na TV Gaúcha, que agora é a RBS, que era uma retransmissora da TV Globo. Ainda é uma retransmissora. Mas você começou nessa TV? Na TV Gaúcha. Não como ator. Eu comecei como produtor e diretor de programa. Ai, Eu que dirigi legal. um programa chamado Cidade Frente a Frente. A gente produzia, fazia programa, até que era tudo ao vivo. Eu fazia, como ator, comercial. Eu fazia comercial ao vivo. E vivia disso muito bem. A gente ia para lá de noite, ficava esperando, dava o tempo, a gente fazia o comercial ao vivo. Até que eu vi o nascimento do videotape, que eram máquinas enormes, nos chamaram para ver um jogo de futebol e, de repente, eles pararam o jogador no ar. Nossa! Foi uma loucura. Ainda fizeram o jogador voltar para trás, com a mão assim, pegando naquelas fitas enormes. É uma história muito louca, a história da televisão. Eu fiz parte, desde o começo, da história da Globo. Peguei bastante tempo também. Comecei na Globo em 1970, 69. Já faz bastante tempo, né? Trabalhei na Manchete, na TV Tupi, na TV Rio, na TV Educativa, na TV Excelsior, que você nunca ouviu falar. E com a experiência que eu tenho, eu já dirigi muitas peças, trabalho como ator em muitas peças, já produzi muitas peças. E a minha paixão é viajar pelo Brasil abrindo espaço. Eu trabalhei com uma peça só, para você ter uma ideia, em todos os teatros brasileiros. Nossa, que delícia. Em todos os estados e cidades brasileiras. E as que não tinham teatro, eu apresentava em clube, em pizzaria, apresentava em bar. Assim, para te dar um exemplo, perto de Cabo Frio, a gente fez uma boate. Fizemos 2 meses, todas as quartas-feiras, lotado. Fizemos esse mesmo espetáculo que eu viajei 17 anos, que chama Diálogo dos Pênis. Esse a gente foi do Oiapoque ao Chuí, que não é mais essa extensão, é muito maior. Fizemos em Santa Vitória do Palmar, do lado de Chuí, Uruguai, o Chuí brasileiro. E fizemos no Panamá, Macapá, Acre, viajando de carro, viajando de Kombi, de van, de ônibus, de avião.
Então, a minha vida é essa, é teatro. Meu sangue tem teatro, minha alma é do teatro. E eu quero ficar até o final da minha vida em cima de um palco. Ontem, quando a gente retornou para o palco, foi uma emoção muito grande, mesmo com o teatro vazio. Todos nós com saudades do espetáculo e com saudades de pisar num palco e fazer o espetáculo. Foi lindo. Depois de nós paramos a penúltima semana de março e voltamos agora em julho, 4 meses, depois de 4 meses afastados, a gente fez uma sessão no ensaio de ontem e 2 sessões ontem para gravação. Caramba. Então você está 4 meses praticamente sem pisar no palco, né? 4 meses sem pisar. E espero que aconteça um milagre, que a gente possa voltar, porque eu acho que vai ser a última coisa. Eu acho que esse ano está perdido para palco. Principalmente, pode estar até aberto o teatro, mas é só 60% da lotação, não paga o teatro. Tem a divulgação, tem a produção, os teatros estão com medo e o público, com certeza, não vai comparecer, porque você vai ter que entrar de máscara, vai rir uma comédia de máscara, vai ter um distanciamento. Não é a mesma coisa. O teatro sempre foi difícil, né? Sempre foi difícil se manter no teatro, manter um público, uma plateia, formação de plateia, né? Porque tem essa questão de educar o público a gostar de teatro, né? E ainda agora, com esse distanciamento, parece que ele ainda estimula isso, estimula as pessoas a ficarem mais tecnológicas e cada vez mais distantes, né? E o teatro, na verdade, ele passou por muitas crises, né? Ele passou, ao longo da existência dele, desde os primórdios da história do teatro, ele passou por muitas crises, mas ele sobrevive porque isso que a gente está fazendo aqui também é um teatro. Eu estou te vendo, você está me vendo, a gente está reagindo, contando história, você tem a tua personagem, eu tenho a minha. A gente acaba que você tendo uma pessoa contando uma história e uma ouvindo, assistindo, já é teatro. Então, eu acho que ele vai superar essa crise. O meu medo é que demore muito tempo e eu não tenho mais muito tempo. Eu tenho 71 anos. Um colega meu que fez o Diálogo dos Pênis comigo hoje está com 81. Ele está inteiraço, porque ele sempre se cuidou. Eu não. Eu fumo, eu não faço exercício. Eu estou falando do Roberto Frota. Você não acredita. Se você vê o Roberto Frota, ele não aparenta 81 anos. A gente fazia uma dupla de idade parelha no palco. A gente está com vontade de retornar, estou com vontade de retornar com ele. Foi o criador da ideia desse espetáculo. Eu entrei depois. Eu também estou participando de um seriado, fiz um seriado, já acabou, já está produzido, deve entrar no ar agora, no segundo semestre. E eu acho que é esse o caminho da representação, né? Televisão e cinema, seriado, né? Netflix, Amazon. Eu acho que esse é o caminho. Eu fiz um muito legal, que é um infantil, chama Seis na Ilha. Depois você vai poder pegar material. É um avô que recebe 5 netos. Eles vão visitar o avô que mora numa ilha isolada, abandonada. Só tem a casinha do avô lá, o sítiozinho. E o avô escondeu geladeira, fogão, não tem luz. E botou os netos para batalhar lá, para plantar, para colher, para sair para o meio do mato, para colher, para comer, pegar banana. E aí tem uma história que o avô conta todos os dias, história de pirataria. Um dos netos desenha enquanto o avô conta. E esse desenho do neto se transforma em desenho animado. É fantástico, é lindo. Seis na Ilha. O diretor Sherman, que você perguntou, na verdade, o meu nome não era Sherman, era só diretor. Com o tempo, ele foi assimilando o nome do diretor do Zorra Total. E foi um orgulho para mim, porque eu admiro muito o falecido
falta muito para a gente um homem assim na televisão brasileira. O criador de grandes valores. E não é reconhecido por muitos deles. Foi o grande criador, o grande mentor, o grande pai da comédia, do musical. E ele era um excelente... Tem um filme do Leandro Hassum, onde ele aparece como ator, que é enlouquecedor o trabalho dele, a interpretação dele. Ele era pequenininho, ele era baixinho, eu falava com ele assim. Eu tinha uma intimidade com ele que a gente não tinha na vida do cotidiano, mas ali a gente tinha. Eu trabalho com ele desde a época da TV Educativa, esse programa que eu apresentei na TV Educativa, em 1976 até 79, era ele que me chamava, ele era o diretor. Ele sempre me chamou para os produtos dele. Eu saí da Globo, fui para a Manchete, ele me chamou de volta. Eu tenho mais uma pergunta, assim. Fala um pouco da sua experiência no audiovisual. Então, no cinema eu passei pela Boca do Lixo, eu fiz Emanuele Tropical, depois eu fiz aqui 4 filmes com a Rossana Guessa, vários filmes, que eram, vocês chamam de pôr no chanchado, mas era uma ingenuidade. Inclusive, num deles eu fazia um cego, não tinha cena de sexo nenhuma. Normalmente o sexo no cinema brasileiro era sempre feito por 2 mulheres, né? Sim. Porque era a fantasia masculina era ver 2 mulheres se beijando. Né? As grandes cenas do cinema brasileiro de sexo eram 2 mulheres se acariciando. Eu fiz Emanuele Tropical, com produção de São Paulo, da Havaí Filmes, com a Monique Lafon. Era lindo o filme. A Rossana trouxe o Stefano, um ator italiano que fez, não sei o que, Stefano, o primeiro nome eu não lembrei. Ele fez filmes italianos famosos, ela trouxe para ele fazer o filme com ela aqui. Os últimos filmes que eu fiz, um foi com Flávio Tamberlini, que é o pai do Flávio Tamberlini Júnior, um filme maravilhoso chamado A Extorsão, direção do Tamberlini, com Pereio, Suzana Faini, era um elencão, eu acho que tinha Arlete Salles também. E fiz um filme italiano, que é Natalia Rio, com o filho do Vittorio De Sica, Dino De Sica, o neto do De Laurentiis era o produtor, e é uma coisa que eles fazem em todos os países do mundo. Esse foi o Natália Rio, Natal no Rio. Eles fizeram Natália Paris, Natália Portugal, Natália... E foi lindo, foi com o elenco de lá, eu era um dos únicos brasileiros. Paulão do Plex fez um personagem também. Mazzaropi foi uma experiência muito boa, eu tinha que ir para Taubaté, lá para a fazenda do Mazzaropi. Ele saía com um papelzinho, parava no lugar que ele queria filmar, escrevia a cena no joelho. Nossa! E a gente era um gênio. Sensacional. Sensacional. Todos os filmes dele são assim, ele tinha diretores, mas, na verdade, quem mandava, quem produzia era ele. A gente filmava de segunda a sexta. Sexta ele pegava um caminhão camarim, 2 carros daqueles, era Galaxy, e ia para os circos do interior. Quando a gente chegava segunda-feira de manhã para filmar, tinham 2 caminhões de banco para pegar o dinheiro que ele ganhava, porque ele se apresentava nos cinemas dele, nos circos que ele era sócio, ele mantinha vários circos, mantinha circenses, era um cara genial, produtor mesmo, brasileiro, né? E de cinema que não se faz mais, nem mais vai se fazer no mundo. E aí a minha experiência é essa, eu fiz cinema com Antônio Marcos, fiz com Roberto Carlos. Eu fiz os filmes que aconteciam, que tinham mudança. A coisa foi mudando, né? Do cinema de comédia, do Anquito, do Grande Otelo, da Dercy Gonçalves, foi passando para o cinema sexualizado, né? Que se chamava de pornochanchada, que durou muitos anos, né? E que agora o Brasil está fazendo cinemas de roteiro. Né? O cinema é roteiro.
Não importa a classificação que se dê, tendo um roteiro bom, você faz um bom filme. Verdade. Na verdade, é diretor de fotografia e roteiro, né? Porque... Diretor de fotografia, E o roteiro editor e também. o editor, Porque, Para mim, porque o mais esses importante. três destroem o filme. Eu dirigi um filme há pouco tempo atrás chamado Maracangalha Eu Vou. Eu vou para Maracangalha, eu vou. Lá em Maracangalha, que é 1h30 de Salvador. E aí eu dirigi lá com crianças, adolescentes, com a irmã da Ivete Sangalo, é Sangalo também, com atores conhecidos e não. E o que destruiu o filme foi a edição. Tudo que eu bolei para fazer, todas as cenas que eu filmei da maneira que eu imaginava a edição, passei e o cara não seguiu a orientação, destruiu o filme. Nossa. Mas ainda pode ser refeito. Sim. Tem material Tem material, eu posso ir lá e editar como eu imaginei. Quando você tem uma ideia, uma imagem na cabeça, e você pede outra pessoa para fazer, por mais que ela faça de uma forma incrível, que ela cumpra, né, o trabalho dela, nunca vai ser como você queria. Por isso que Nunca é vai uma ser. equipe. Por isso que é uma equipe. É difícil você formar uma equipe que tenha uma mesma visão, um mesmo pensamento, uma mesma imagem na cabeça. Quando você consegue, você tem que casar com eles. Você tem que usar sempre... As pessoas têm que se entender, têm que saber se olhar. Esse filme Seis na Ilha foi feito com uma equipe assim. Foi fantástico. A gente gravou 26 episódios. Eu acho que foram 40 dias de filmagem. Num frio de rachar aqui em Guaratiba, todos os dias, 5 da manhã, toda a equipe se conhecia. A equipe que montava tudo, a equipe que fazia... Olha, tinha tudo, tudo. Sabe aquele cinema que tem tudo? Ficava impressionado. Eu nunca vi tudo funcionar tão bem como funcionou nessa produção. Fiquei com inveja. Mas precisa ter personalidade. Ou você ter uma ideia bacana, né? E tentar ver qual é o empresário que acha bacana a tua ideia e compra a tua ideia. Precisa ter equipamento de primeira, precisa ter transporte, alimentação, montagem da locação. Sim. Cinema que eu faço é mais cinema denúncia, cinema social. Eu fiz várias coisas. Fiz 2 filmes sobre Asperger, que chama Asperger mesmo, que é o autismo, né? E fiz um filme sobre violência doméstica em Aurora, lindo filme, vale a pena ver, Os Olhos de Alice. Nossa, vou até anotar aqui, Os Olhos de Alice. Produzido por um menino que mora em Aurora, escrito por ele, produzido por ele, dirigido por um diretor de Natal, Daniel Rizzi, com atores do Brasil inteiro, de Fortaleza, de Natal, de Juazeiro, de Aurora. Isso é que foi bom na pandemia, né? Conectar artistas de outros lugares. E com isso que você faz, com esse trabalho que você faz, você procura as pessoas. E eu também, quer dizer, eu não imaginei que tivesse uma atriz, produtora, roteirista, diretora em Maricá. Para nós, Maricá... Marcos, você me manda parabéns desde 2009. E aí, para mim, assim, ter você no meu Facebook, cara, era uma honra. Só que eu era muito nova, eu não sabia como chegar até você e falar assim, cara, como eu te admiro, como eu sou sua fã, como eu te acho foda. Se você conseguir fazer um filme, se faz filmes bons, esse que você vai assistir, Não Perde os Olhos de Alice, é um trabalho que é um cinema independente, mas eu considero um dos meus... Eu me joguei para fazer um personagem que você vai pegar nojo dele. Você vai ter nojo.
Quero assistir, já quero ver. Vai assistir. Eu dei o máximo de mim nesse trabalho e adorei o resultado. Ai, Foi que muito bem maravilha. feito. Isso é muito bom, né? Quando você, assim, cumpre o objetivo que você queria cumprir. Porque às vezes todo mundo gosta, mas tem alguma coisa ali que você não gostou. Eu vou dirigir mais um curta agora com alunos de uma amiga minha de Birigui, do interior de São Paulo. Ela me chamou, o Ed Wilson, que é um grande roteirista, maravilhoso, Ed Wilson Marques. Esse cara vai explodir. Tudo que ele escreve é muito bom. Ele escreveu, inclusive, um outro filme, Ventos da Ressurreição, que eu vou dirigir também. A gente está montando agora o projeto, mas esse é quando acabar a pandemia, porque é um filme de escravidão, tem muita gente. Mas esse que eu vou dirigir em São Paulo são só crianças brigando por causa de um vestido no desfile de crianças. É muito gracinha, todos eles estão ensaiando em casa, a gente faz live para ensaiar. Eu vou chegar lá, vou filmar em 3 dias, já tem uma equipe lá que vai editar, vai ser um curta. O curta para média. Me conta como foi essa experiência de gravar um espetáculo, né? Então, a gente estava em cartaz com um espetáculo chamado Um Casamento Feliz, que é com o Fábio Vilaverde, com o Juno Andrade, o Rabelo, Renato Rabelo, que é um excelente comediante. Todos são muito bons, né? A Regiane Sesnick, que é a esposa do Fábio, e eu, no Teatro dos Grandes Atores. A gente estava no final de temporada, faltavam dois finais de semana para a gente embarcar para São Paulo, com 5 cidades marcadas já em São Paulo e um ano de temporada na capital, quando parou tudo, né? E a gente ficou com o camarim, com as minhas coisas. Ontem eu cheguei no camarim, ontem no ensaio, estava tudo como eu deixei ali, tudo como se tivesse não acontecido nada. Nós decidimos gravar a peça com uma equipe de gravação maravilhosa, uma equipe que faz isso, que grava teatro, com 5 câmeras, e gravamos como teatro mesmo, não como novela, né? Não teve corte, não teve nada. Temos 2 sessões para eles gravarem. Agora eles vão montar e vai ser colocado à disposição em alguma plataforma, né? E nós estamos vendo uma maneira de monetizar para poder, talvez essa maneira seja só patrocínio, porque monetizar vendendo para a pessoa entrar, tem muita peça, muito espetáculo, muito show, que você paga R$ 3. Sim. Teatro não vai ter essa procura que tem um show. Então, no mínimo, a gente teria que cobrar R$ 10. Sim. Vocês podem vender para streamer também. Tem uns streamers assim, brasileiros. A gente está com eles também na pauta. Estamos oferecendo também para eles. Temos 3 plataformas aí. Ah, que maravilha. Mas eu não sei se vende teatro mesmo, classicamente, como é assistido por plateia, porque nós não temos público, não tem a reação, mas eu acho que vai ficar muito bom. Qual é a dica que você dá para os artistas que estão começando, não só na sua carreira audiovisual, no teatro? O que você deixa aí para eles? Olha, quem faz só televisão não faz teatro. Não vai nunca conseguir subir num palco. Caramba, Quem sério? quem faz só televisão vai chegar num palco, pode até desmaiar. Nossa, Palco é um negócio fantástico. vibrante, né? Nossa. Palco tem o público ali, tem as luzes, né, ao vivo, não corta, não dá kill, né? Então eu sempre indico o teatro como o início de tudo. Não adianta dar o pulo do gato. Ah, eu sou bonito, eu vou chegar na Globo, a Globo vai me querer. Não é bem assim. Eu aconselho a trabalhar, a saber dançar, cantar, sapatear, tocar flauta, porque hoje em dia é muita competição. Eu sofri muito. Sofri por não reconhecer as pessoas, todos os defeitos que eu tenho, mas eu tenho todos os textos de teatro na minha cabeça. Não cabe muito mais coisa. Se eu fizer essas 2 peças, hoje,
Se eu quiser, eu faço o Casamento Feliz e o Diálogo dos Pênis numa mesma cidade, 2 sessões. E se estiver fazendo teatro, eu não canso. Eu só posso desmaiar depois. Mas eu faço 3, 4, 5 sessões no mesmo dia. Eu sou da época que se fazia teatro terça, quarta, 2 sessões quinta, 1 sexta, 2 sábado e 2 domingo. Eram 9 sessões. Quando tiraram a terça-feira, eu sofri muito. Depois tiraram as tardes de quinta-feira, que era a sessão das senhoras. Depois tiraram a quarta-feira. Eu comecei a enlouquecer. Eu ainda fazia teatro infantil, sábado e domingo. Nossa. Eu ganhava dinheiro, eu vivia, eu sustentava a minha família, criei meus 2 filhos com teatro. Sério isso? Sério. Para Com tudo. teatro. Eu fiz isso. Nossa. Mas você se produzia? Algumas peças. Mas eu era muito convidado. Então, por exemplo, eu estava aqui no Rio, fui para São Paulo com o Macbeth, com Paulo Otran e Tônia Carreiro. Ai, meu Deus! Lá em São Paulo me chamaram para fazer o Balcão, um dos espetáculos que foi o marco do teatro brasileiro, o Teatro Balcão, que era da Ruth Escobar. Sim. Hoje é Teatro Ruth Escobar, Teatro do Meio, Teatro Balcão. Mas na época a peça era o Balcão. Essa peça é uma loucura. Nossa. Eu fazia um dos melhores personagens, tinha Leila Torraca, Raul Cortez, era um elencaço. Sérgio Mamberti, Cláudio Mamberti. Aí de lá, o grupo que eu conhecia no Rio, que tinha uma peça que eu queria fazer, eles não confiavam no meu trabalho, o autor foi lá e me assistiu. Eu encontrei ele na rua chorando, dizendo como é que a gente não enxergou. E me trouxe, eu pesava 69 quilos, tinha um cabelo aqui, a barba aqui, e eu fui protagonista com a Glauci Rocha, uma peça chamada A Ponte sobre o Pântano, que tinha ganhado um concurso de dramaturgia e a gente apresentou no Teatro Opinião. Nossa. Depois eu fiz outra peça no Opinião, que foi M. Butterfly, com Raul Cortez. Eu fiz Greta Garbo, quem diria acabar no Irajá, com Raul, e nas 2 montagens, Raul e Nestor de Montemar, que acabou sendo produção minha também. Eu fiz no Teatro Itália, em São Paulo, uma produção que depois eu fiquei com ela 4 anos viajando pelo Brasil, que era A Teoria na Prática é a Outra, lindo espetáculo. Nossa. Viajei com o Desliga o Projetor e Espelho pelo Olho Mágico. Olha, a minha vida de teatro é realmente, como diz o ator, a gente vive todas as vidas intensamente como se fosse a nossa. Sim. Nós somos a única profissão que ganha mentindo. A única profissão que ganha mentindo. Eu lembro quando eu comecei que eu era muito mentiroso, criador. Aí eu fui assistir a minha mãe fazendo teatro. Me apaixonei. Eu vi a minha mãe sendo esposa de um outro homem, não do meu pai, no Doente Imaginário, que também era um boulevard, né? Hoje as pessoas falam que é vaudeville, não é boulevard, que é o Casamento Feliz hoje. É um boulevard, um espetáculo que tem mentiras, entradas, saídas, bateção de porta, loucuras, confusões. É um boulevard. Então, eu comecei com 11 anos e estou com 71. Nossa. Sem nunca ter saído do palco. Eu nunca fiquei 4 meses fora. Nossa, que delícia. Agora. Então, eu estou aí, estou animado, estou com 71, com alma de iniciante. Quero um dia ter oportunidade de chegar aos 71 anos também, assim, ó, cheio de vitalidade, cheio de experiência, né? Cheia de trajetória no palco. Maravilhoso. Obrigada, Marcos. Obrigada mesmo pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de estar aqui no canal, de verdade. Obrigado. É um momento muito bom falar com quem é do meio, com quem é da área, com quem entende disso, e contar minhas experiências, que é o que vai ficar, né? Que vai ficar da minha história.